Globo Esporte. Oferecimento Adres, porque saúde é tudo na vida. Adres, paixão por saúde. Boa tarde, o Globo Esporte está chegando com os destaques desta quarta-feira. Dores nos joelhos encerram precocemente a carreira de Ana Moser. Na Copa do Mundo Masculina de Vôlei, o Brasil arrasa Cuba e volta a ter alguma chance de conquistar a vaga olímpica ainda nesta competição. As informações sobre a seletiva para a Libertadores e as semifinais do Campeonato Brasileiro. O Fluminense enfrenta o Americano hoje em Campos pelas quartas de final da Série C, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E tem a vantagem, com 2 vitórias ou 3 empates, se classifica. E para vencer fora de casa, o time conta com uma ajuda extra. Um espião consegue se infiltrar no gramado das Laranjeiras. Um suspeito veste um uniforme diferente, com um bloco nas mãos, outro suspeito. Ele conhece bem a equipe do Americano. Para não cair na armadilha do adversário, Parreira se fortalece com informações preciosas. Não seria o nosso 007, mas com certeza ele vai nos dar subsídios importantes. Ele foi inimigo do técnico Carlos Alberto Parreira. Mudou de lado e hoje é informante, um aliado tricolor. Ele não tem cara, nem jeito de espião, mas sabe detalhes valiosos sobre o adversário. Robson, de 24 anos, jogou no Americano de Campos no primeiro semestre deste ano. Balançou a rede tricolor na vitória por 3-2 no segundo turno do campeonato estadual. Hoje, o agente secreto de Parreira vai estar ao lado de Rony no ataque do time. Guarda na memória os segredos para vencer o inimigo. Tomar cuidado com o atacante Reginaldo Pinguim, que é um excelente atacante. O campo lá, as dimensões são muito pequenas, a gente tem que jogar conforme o campo pedir. James Bond tricolor? É verdade, sou o James Bond. O Flamengo derrota o Fluminense na primeira partida da série que vai definir um dos finalistas do estadual de basquete. E Oscar, mesmo sem jogar bem, bate outro recorde e decide a partida. 1, 2, Oscar agora vai se benzer pela terceira vez. O homem dos recordes precisa só de 8 pontos para chegar aos 43 mil na carreira. Isso aí mais cedo ou mais tarde acaba saindo pela insistência mesmo. Insistir é o que ele faz de várias distâncias, com pouco acerto. O Flamengo sente, não consegue abrir mais do que 6 pontos de vantagem. Vence o primeiro tempo por 46-41, com apenas 7 de Oscar. O Flu sonha com a virada. Seria zebra? Eu acho que não, eu acho que o Fluminense é o Fluminense, é um timaço, é uma máquina. A máquina de Bial parece ajustada. O time corresponde e o comandante vibra. Do outro lado, a tranquilidade de Cláudio Mortari é confundida com apatia pelo time. O ponto 43 mil de Oscar, no terceiro quarto, nem pôde ser comemorado. A 7 minutos do fim, o Fluminense passa à frente pela primeira vez e incendeia a partida. A festa, que era para ser de Oscar, ameaça trocar de lado. Os times se alternam no marcador até os últimos segundos. Mas aí, bola para Oscar e ele faz a sexta do jogo. 78-76. As bênçãos que o Mão Santa pediu vieram na hora certa. O Brasil arrasa Cuba e ainda sonha com vaga olímpica na Copa do Mundo de Vôlei. Daqui a pouco, e ainda com problemas nos 2 joelhos, Ana Moser abandona o vôlei aos 31 anos. Uma jogadora que marcou várias gerações do voleibol brasileiro está deixando as quadras. Com dores insuportáveis nos joelhos depois de 2 cirurgias, Ana Moser convocou uma entrevista para dizer que aos 31 anos perdeu a luta contra o próprio corpo. No anúncio de sua despedida das quadras, Ana Moser se mostrou como sempre foi, forte e sincera. Estou aqui para abrir o coração para vocês. Estou encerrando minha carreira como jogadora de voleibol, na seleção, em clubes.
A decisão de parar já vinha sendo analisada há algum tempo pela atacante. A gota d'água foi a dificuldade enfrentada por ela para disputar a última Copa do Mundo no Japão. Mesmo estando bem, estando forte e tal, o joelho não tem reagido mais da mesma maneira e tenho sentido muita dor. Em 96, Ana quase ficou de fora das Olimpíadas de Atlanta. Na época, o problema foi no joelho direito. Depois de 6 meses de muito sacrifício, ela ajudou o Brasil a ganhar a medalha de bronze. Eleita a melhor juvenil do mundo em 97 e a melhor atacante do Campeonato Mundial de 90, Ana Moser abandona o vôlei, com a certeza de que vai deixar um exemplo de talento, raça e amor pelo esporte. Nesse momento eu estou tranquila, estou satisfeita, estou orgulhosa, porque eu tenho certeza que eu cheguei ao meu máximo. Dentro da quadra eu cheguei ao meu máximo, agora é outra história. Vôlei de praia, o capixaba Loyola, apesar das vitórias mundo afora e da classificação antecipada para a Olimpíada de Sydney, tem um desafio todo especial na última etapa do circuito mundial. Pela segunda vez, a cidade de Vitória recebe uma etapa do Mundial de Vôlei de Praia. No ano passado, a torcida fez a festa na arquibancada vendo a dupla carioca Guilherme Pará vencer. Os jogos do torneio classificatório da etapa deste ano começaram ontem com 26 duplas de 15 países e terminam hoje à tarde. As partidas vão apontar as 8 duplas para o torneio principal que tem início amanhã com 32 equipes. Loyola e Emanuel já são campeões mundiais antecipados, mas o capixaba Loyola não está totalmente satisfeito. Nem um pouco. É que Loyola nunca venceu uma etapa do circuito brasileiro ou mundial diante da sua torcida. No ano passado, saiu do mundial ainda na fase de classificação. Ele promete que este ano tudo vai ser diferente. O que dizem, né? Santo de casa não faz milagre, né? Acho que aí é a resposta, mas eu acho que isso é superstição, acho que isso não tem nada a ver, a gente vai tentar buscar aqui, não importa. Eu acho que a determinação da dupla é grande, eu acho que isso que é importante, né? A gente vir para cá bastante determinado e com o objetivo que é a vitória. A final da etapa de Vitória do Circuito Mundial de Vôlei de Praia você vai poder ver ao vivo, domingo, no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. Copa do Mundo de Vôlei. Nesta madrugada em Tóquio, o Brasil passou fácil por Cuba. No primeiro set, a seleção abriu vantagem de 5 pontos, mas Cuba empatou em 17-17. Neste ataque de Joel, vitória em 25-23. No segundo set, o time de Radamés Latari manteve o ritmo. Destaque para Max, que fechou o set em 25-20. O bloqueio cubano até que funcionava bem, mas o Brasil permanecia sempre à frente do placar. Com um bloqueio de Naubert e André, seguido de uma invasão do time cubano, o Brasil fechou em 25-20 e a partida em 3-0 em 1 hora e 5 minutos. E o Carlão, como a gente viu aí, foi o melhor em quadra. E o Brasil volta a jogar amanhã de manhã contra o Japão. E tem ainda algumas chances de ficar entre os 3 primeiros colocados, garantindo uma vaga na Olimpíada de Sydney. Para que isso aconteça, o Brasil tem que vencer e torcer para que a Itália derrote Cuba e o Canadá ganhe dos Estados Unidos. Situação difícil, mas não impossível. A Rússia já é campeã antecipada da Copa do Mundo e, juntamente com a Itália, tem vaga assegurada nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Rubens Barrichello realizou um sonho hoje, andou num Fórmula 1 da Ferrari pela primeira vez. O brasileiro deu algumas voltas durante um treino no circuito de Modena, em Fiorano, na Itália. Agora ele começa uma fase de treinos consecutivos para a temporada do ano que vem. Daqui a pouco, as informações sobre os semifinalistas do Campeonato Brasileiro. E também, Vasco e Ponte Preta decidem hoje quem continua e quem sai da seletiva da Libertadores. Ronaldinho, que operou o joelho em Paris, passa bem, mas ele só volta a jogar futebol pelo menos daqui a 4 meses. A equipe médica que operou Ronaldinho fez hoje uma avaliação da cirurgia e manteve o prognóstico de que ele não volta a jogar futebol antes de 4 meses. Ronaldo ainda está com soro e sob efeito de medicamentos para tirar dor.
passa a maior parte do tempo dormindo. Eu conversei agora há pouco com o médico do Inter de Milão, o doutor Piero Volpi, que assistiu à operação. O doutor Volpi disse que a primeira fase da recuperação de Ronaldinho vai durar 45 dias. É o tempo da cicatrização. Só depois disso o jogador vai poder fazer exercícios mais fortes. O médico do Inter disse que a lesão que Ronaldo sofreu é muito rara em jogador de futebol, embora seja comum em jogadores de basquete. Foi uma ruptura pequena e parcial, por isso os médicos estão otimistas com a recuperação. A data do casamento de Ronaldinho com a namorada Milene está mantida, dia 24 de dezembro, no Rio de Janeiro. Ele vai casar de muletas. Tonico Ferreira, de Paris, França, para o Globo Esporte. O Vitória, que perdeu para o Atlético Mineiro no primeiro jogo da semifinal do Brasileirão, aposta num trio de atacantes para vencer a segunda partida agora em Salvador. São 3 jogadores que já estiveram na Europa, mas preferiram voltar e fazer sucesso por aqui mesmo. Para Toninho Cerezo, a melhor defesa sempre é o ataque. Nada de retranca e com 3 atacantes. O futebol é feito para se jogar no ataque, em direção ao gol do adversário. Então, eu tenho uma característica que me permite jogar dessa forma. Contra o Vasco em São Januário deu certo, mas diante do Atlético no Mineirão, a ousadia custou caro. A defesa falhou, o ataque não conseguiu passar pelo goleiro Veloso. Uma exceção nos jogos do Vitória. O time baiano leva, mas também marca muitos gols. Foram 39 até agora. O trio de atacantes formado por Tuta, Cláudio e Arthur balançou a rede 26 vezes. Se as pessoas ganham jogos tem que atacar, né? Eu acho que por essa forma da gente jogar foi por isso que nós classificamos. O curioso é que os 3 jogavam fora do Brasil antes de vestir a camisa do Vitória. Tuta, Arthur e Cláudio vieram de clubes europeus. Tuta jogava no Venezia da Itália. Arthur veio do Porto de Portugal. Cláudio, que começou nas categorias de base do Vitória, estava no PSV da Holanda. Lá na Holanda é muito frio, eu fiz grandes amigos lá, mas a minha vontade sempre era disputar um campeonato brasileiro. O sonho da maioria dos jogadores é fazer sucesso na Europa. Os estrangeiros do Vitória percorreram o caminho inverso. Saíram do velho continente para brilhar no Brasil. Rudmida for Van Jules Van Globo Esporte. Boa tarde para vocês do Globo Esporte. No Atlético Mineiro, um titular absoluto está dando dor de cabeça para o técnico. Marques, que se machucou no treino, ainda é dúvida para a segunda partida da semifinal. A bola fica distante. Marques já sentia dores na perna esquerda, mas tudo piorou domingo. Eu fiz o corta-luz com o Adriano, recebi na frente. No que eu fui botar a bola na frente para ganhar do zagueiro, eu senti uma fisgada no adutor da coxa esquerda. O jogador foi substituído imediatamente. O primeiro exame foi ainda no banco de reservas. Terapia manual, fazendo terapia com ele, vários exercícios, alongamento, piscina, para tentar fazer com que o Marques tenha condições para domingo dar a alegria que ele sempre deu para nós até hoje. Se Marques não se recuperar até domingo, vai ser a primeira vez que ele desfalca o time no campeonato. E mesmo que tenha condições de jogo, mas não esteja 100%, Marques pode ser poupado para uma eventual terceira partida contra o Vitória ou, quem sabe, para a final. E se estiver bem, se sentindo bem para jogar, com certeza a gente vai estar em campo para ajudar o Atlético. Que de repente a gente pode definir já a classificação nesse jogo também, né? O importante agora é não entregar os pontos. Ele desistiu da bola. Sentiu a perna na hora. Corinthians e São Paulo fazem outra semifinal. A equipe alvinegra, que tem a vantagem de 2 empates, perdeu o meio-campo Marcelinho. Suspenso pelo 5º cartão amarelo, ele vai ser substituído por Edu. Já o São Paulo não terá França e Márcio Santos. Em compensação, o técnico Carpegiani garante que a confiança de Raí o time não perdeu. Inclusive, o atacante continuará sendo o batedor de pênaltis do time. Na conversa com o médico José Sanches, a preocupação de Carpegiani com 2 jogadores. O atacante França, com torção no tornozelo, faz um teste ainda hoje para saber se joga. O zagueiro Márcio Santos, com dores musculares, também não treinou. Se melhorar, será o substituto de Ney na defesa do tricolor. Se estiver em condições e bem
física e mental, principalmente mental, poderá, assim como os outros, ter a possibilidade de jogar sim. Certo mesmo é a volta de 2 titulares pelo lado direito. O lateral Anderson, que cumpriu suspensão pelo 5º cartão amarelo, e o meio-campo Wagner, expulso contra a Ponte Preta quarta-feira passada. Reforços que aumentam a confiança do técnico tricolor. Provamos inúmeras vezes que temos capacidade e condições de vencer qualquer adversário, mesmo o Corinthians, que já vencemos ao longo desse ano também. E domingo eu acho que passa a ser esse jogo exatamente dramático, emocionante, como foi o primeiro. E como aconteceu no domingo, se tiver pênalti a favor do São Paulo, o batedor não muda. Palavra de técnico. Palavra de quem manda. Se tiver o pênalti no domingo, o primeiro da lista é rei. Se tiver que bater, baterei. Seletiva da Libertadores. Vasco e Ponte Preta decidem hoje qual dos dois times segue em frente. No primeiro jogo em Campinas, vitória da Ponte, que tem a vantagem do empate. Com o campo interditado para a troca de gramado, a Ponte Preta treina no campo de terra batida. Mas o nível técnico não é lá essas coisas, tanto que o artilheiro é o preparador de goleiros, João Brigatti, que faz pose na hora do gol. No treino, os jogadores mostram um total descompromisso com a tática, mas na hora de falar do jogo e do adversário, o tom é outro, de seriedade e muito respeito. É um jogo muito importante que ninguém quer perder, então você entra em campo motivado pela vitória. Exatamente uma semana atrás, a Ponte Preta entrou em campo com a vantagem do empate, mas acabou desclassificada pelo São Paulo. Segundo os jogadores, uma derrota que custou caro, mas serviu como lição para esta seletiva. A equipe está consciente, tomou como lição o jogo contra o São Paulo, que tinha vantagem na mão e acabou perdendo. Agora é jogar de igual para que a gente possa intimidar eles e eles pensar 2 vezes antes de se atirar para cima. Ao Vasco só a vitória interessa. O time que não vence há 6 partidas vai jogar em casa e tem o discurso na ponta da língua. Ouça as palavras do técnico Antônio Lopes. Prosseguir em busca da vitória, buscar a vitória o tempo todo, é o que nos interessa. Agora, ouça as palavras de Juninho. Então nós precisamos vencer. Às vezes a equipe joga bem e perde, às vezes joga mal e ganha. Eu acho que o mais importante nesse jogo é a vitória, independente se a equipe vai jogar mal ou se vai jogar bem. 1 a 0 tá bom pra gente. Nas 2 declarações, a palavra vitória é o destaque. E por 2 motivos. Há 6 jogos, o Vasco não sabe o que é vencer. E para seguir em frente na seletiva para Libertadores, precisa derrotar a Ponte Preta. Mas o time tem um sério desfalque. Mauro Galvão, com um problema no joelho direito, foi submetido agora pela manhã a uma artroscopia. Se tudo correr bem, dentro de 15 a 20 dias ele estará reiniciando os treinamentos no campo. E aí então começa a intensificar esse trabalho para depois começar, pouco depois, 1 semana talvez, começar a trabalhar com bola. Em compensação, o Vasco terá Juninho, que deverá jogar pelo menos um tempo. Além dele, Edmundo melhorou das dores nas costas e também está confirmado na partida. E não se esqueça, o Futebol na Globo começa logo depois da novela Terra Nostra. Boa tarde para você. Globo Esporte. Oferecimento Adress, porque saúde é tudo na vida. Adress, paixão por saúde.